O Homem que Inventou o Pecado, Episódio 1 de Jorginho. Agradecimentos. Maria Lúcia Watanabe. E muito antes de Abraão, em algum lugar do sudoeste da Ásia. Em uma pequena aldeia cercada por montanhas e desertos, vivia um mercador de tecidos chamado Arã. Arã não era conhecido por sua habilidade em escolher os melhores tecidos. E sua vida, até aquele momento, estava marcada por uma série de insucessos que o deixaram frustrado e amargurado. Arã começou sua jornada como mercador com grandes esperanças e sonhos. Ele acreditava que sua honestidade e dedicação o levariam ao sucesso. Na pequena aldeia onde Arã cresceu, seus pais, Zara e Malik, eram conhecidos por sua sabedoria e dedicação ao trabalho. Desde cedo, eles ensinaram a Arã a importância da virtude do trabalho árduo, acreditando que essa era a chave para uma vida digna e honrada. Zara, sua mãe, era uma tecelã habilidosa. Passava longas horas no tiar, criando tecidos de beleza e qualidade incomparáveis. Enquanto trabalhava, ela compartilhava com Arã histórias de seus antepassados, que também haviam dedicado suas vidas ao trabalho honesto. Meu filho, dizia ela, o trabalho árduo é como tecer um tecido. Cada fio que colocamos com cuidado e dedicação se transforma em algo belo e duradouro. Nunca subestime o valor do esforço e da perseverança. Malik, seu pai, era um comerciante respeitado na aldeia. Ele sempre enfatizava a importância da honestidade e da integridade em todas as transações. Arã, dizia ele, o trabalho árduo não é apenas sobre esforço físico, mas também sobre manter a honra e a honestidade em tudo o que fazemos. Um comerciante que trabalha com integridade constrói uma reputação sólida, e isso é mais valioso do que qualquer riqueza material. Os pais de Arã acreditavam que o trabalho árduo era uma forma de expressar gratidão pela vida e pelas oportunidades que ela oferecia. Eles ensinavam que, mesmo nas dificuldades, o esforço constante e a dedicação eram recompensados de maneiras que iam além do material. A vida pode ser difícil, dizia Zara, mas é através do trabalho árduo que encontramos nosso verdadeiro valor e propósito. Arã cresceu ouvindo essas lições e observando o exemplo de seus pais. Ele via como Zara e Malik enfrentavam os desafios com coragem e determinação, nunca desistindo diante das adversidades. Eles mostravam que o trabalho árduo não era apenas uma obrigação, mas uma virtude que moldava o caráter e fortalecia o espírito. Arã trazia na mente memórias da sua tenra infância. Ele lembrava-se das noites em que Zara trabalhava até tarde, tecendo pacientemente, e dos dias em que Malik negociava com honestidade, mesmo quando poderia ter tirado vantagem. Essas memórias o inspiravam a continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas o legado de Zara e Malik sobre a virtude do trabalho árduo não deixaram raízes profundas em Arã, ou pelo menos não acenderam a chama de esperança e determinação para guiá-lo em sua jornada, como pretendiam. Eles não conseguiram plantar em seu coração a semente da perseverança para suplantar as dificuldades. Enfim, Arã não percebeu que essa era a verdadeira riqueza que seus pais lhe haviam deixado. Após uma severa doença de Malik, que o deixou prostrado no leito, Arã se viu na posição de assumir os negócios da família. Com seu pai debilitado e incapaz de continuar trabalhando, a responsabilidade recaiu sobre seus ombros. No entanto, ao contrário do que seus pais esperavam, Arã se revelou desleixado e despreocupado com os negócios. No início, Arã tentou seguir os passos de Malik, mas rapidamente se desanimou com as dificuldades e a pressão. Ele começou a negligenciar as tarefas diárias, deixando de verificar a qualidade dos tecidos e de negociar com os clientes de maneira justa. As prateleiras da loja, antes organizadas e cheias de produtos de alta qualidade, agora estavam desarrumadas e repletas de tecidos de segunda categoria. Os clientes, que antes confiavam na honestidade e na integridade de Malik, e sobretudo, na qualidade de seus tecidos, começaram a perceber a mudança. As vendas caíram, e a reputação da loja foi se deteriorando.
Aram, frustrado e sem saber como lidar com a situação, passou a culpar os outros por seus problemas, recusando-se a aceitar a responsabilidade por seus próprios erros. Zara, preocupada com o futuro da família, tentou aconselhar Aram, lembrando-o dos ensinamentos de Malik sobre a importância do trabalho árduo e da honestidade. Meu filho, dizia ela, você precisa lembrar das lições que seu pai lhe ensinou. O trabalho árduo e a integridade são a base de qualquer negócio bem-sucedido. Em vez de ouvir os sábios conselhos de sua mãe, Zara, Aram começou a dar ouvidos a amigos de ocasião, que pouco se importavam com seu bem-estar ou com o legado de sua família. Esses amigos, atraídos pela perspectiva de tirar vantagem da situação de Aram, o incentivam a buscar caminhos fáceis e atalhos que prometiam sucesso rápido, mas sem esforço. Aram, por que se preocupar tanto com a qualidade dos tecidos? Dizia um deles. A maioria dos clientes não sabem a diferença. Basta vender o que você tem e ganhar dinheiro rápido. Outro amigo sugeria, esqueça essa história de honestidade. O que importa é o lucro. Se você pode enganar alguém e sair ganhando, por que não fazer isso? Influenciado por essas palavras, Aram começou a tomar decisões cada vez mais imprudentes. Ele comprava tecidos de baixa qualidade a preços baixos e os vendia como se fossem de primeira linha. No primeiro momento, essa prática deu muito certo graças à reputação de seus pais. Contudo, não tradou para que seus clientes percebessem que estavam sendo passados para trás. Ao ser questionado sobre a qualidade dos tecidos, se exasperava e tratava os clientes com desdém, acreditando que o dinheiro fácil era a solução para todos os seus problemas. Os clientes, que antes confiavam na loja de Malik, perceberam a queda na qualidade e no atendimento. Muitos deixaram de comprar com Aram, preferindo buscar mercadores mais confiáveis. A reputação da loja, que já estava abalada, se deteriorou ainda mais. Zara, observando a situação com tristeza, tentou mais uma vez falar com Aram. Meu filho, esses amigos não têm seu melhor interesse em mente. Eles só querem se aproveitar de você. Lembre-se dos valores que seu pai e eu lhe ensinamos. O trabalho árduo e a honestidade são o caminho para uma vida digna. Aram, cada vez mais nervoso e cansado com a pressão de manter a loja funcionando, e se esquivar das dezenas de acusações que recaíam sobre ele, começou a se sentir sobrecarregado. Seus amigos de ocasião, percebendo sua vulnerabilidade, aproveitaram a oportunidade para se aproximar ainda mais. Aram, você precisa descansar, diziam eles. Deixe que cuidemos da loja por um tempo. Você merece uma pausa. Sua mãe foi prontamente contra. Mas Aram, consumido pela amargura e pela frustração, não conseguia ouvir os conselhos de sua mãe. Ele se afundava cada vez mais em seu desleixo. Aram, cego pela influência de seus novos amigos, ignorou os apelos de sua mãe e seguiu os conselhos errados. Exausto e desesperado por um alívio, Aram aceitou a oferta. Ele acreditava que seus amigos estavam realmente preocupados com seu bem-estar e que poderiam ajudá-lo a recuperar o controle da situação. Com isso, entregou as chaves da loja e se afastou, na esperança de encontrar algum descanso e paz. No entanto, enquanto Aram tentava recuperar suas forças, seus amigos começaram a saquear a loja. Eles roubaram os melhores tecidos, venderam os produtos a preços irrisórios e embolsaram o dinheiro. A loja, que já estava em dificuldades, foi completamente devastada por suas ações. Mas o golpe fatal ainda estaria por vir. Os amigos de Aram, percebendo sua vulnerabilidade e a confiança que ele depositava neles, decidiram dar um golpe ainda maior. Convenceram Aram a usar todo o crédito da loja, que Malik havia levado uma vida inteira para construir, para comprar uma grande quantidade de tecidos de excelente qualidade. Com esses tecidos, a loja voltará a prosperar, diziam eles, prometendo um futuro brilhante. Aram, exausto e desesperado por uma solução, concordou. Ele acreditava que essa era a chance de redimir seus erros e honrar o legado de seu pai. No entanto, seus amigos tinham outros planos. Assim que a mercadoria chegou, eles aproveitaram a primeira oportunidade para fugir com todos os tecidos,
deixando Aram com uma dívida enorme e sem recursos para pagar. A notícia do golpe se espalhou rapidamente pela aldeia, manchando o nome da família de Aram. Malik, já debilitado pela doença, faleceu sem saber do ocorrido, poupado da dor de ver seu legado destruído. Zara, por outro lado, não conseguiu suportar a desilusão e expulsou seu único filho de casa. Aram, agora completamente sozinho e desonrado, foi obrigado a deixar a aldeia. Sem ter para onde ir, ele vagou pelas rotas das caravanas, carregando consigo o peso de seus erros e a memória dos ensinamentos de seus pais. Aram vagava sem rumo, perdido em seus próprios pensamentos e arrependimentos. Ele sabia que estava decepcionando seus pais e a si mesmo, mas não conseguia encontrar a força para mudar. Sem ter para onde ir, Aram passou a vagar errante pelas rotas das caravanas. Carregava consigo fardos de tecidos velhos e manchados, símbolos de seus fracassos e de sua desesperança. Ele caminhava sem destino, infeliz e sem esperança de um futuro melhor. As noites eram frias e solitárias, e os dias, longos e árduos. Aram se perguntava constantemente onde havia errado e se algum dia encontraria redenção. Ele observava as caravanas passarem, cheias de mercadorias e de comerciantes prósperos, e sentia uma profunda tristeza por não ter conseguido alcançar o sucesso que tanto desejava. Apesar de tudo, Aram continuava sua jornada, movido por uma pequena chama de esperança que ainda ardia em seu coração. Ele sabia que, de alguma forma, precisava encontrar um novo propósito, uma nova razão para continuar. E assim, ele seguiu em frente, um mercador errante em busca de redenção e de um novo começo. A sorte lhe sorriu ao alcançar a caravana de um grande amigo do seu pai, Farid. Em verdade, Zara contactou Farid, através de um mensageiro, e suplicou para que de alguma forma ajudasse seu filho. Farid e Malik se conheceram ainda jovens, em um mercado movimentado onde ambos buscavam expandir seus negócios. Desde o primeiro encontro, perceberam que compartilhavam uma visão semelhante sobre o comércio. Mais do que acumular riquezas, desejavam criar oportunidades e transformar suas comunidades. A amizade entre os dois cresceu rapidamente. Farid, com seu olhar atento para o crescimento das vilas e, por conseguinte, a formação de novas feiras, e Malik, com sua habilidade inigualável de negociar, chegaram a formar uma dupla imbatível. Eles investiram em novas técnicas de tecelagem, diversificaram seus produtos e abriram novas rotas comerciais. Cada obstáculo superado fortalecia ainda mais a amizade e a parceria entre eles. Farid admirava a resiliência e a integridade de Malik, enquanto Malik valorizava a sabedoria e a visão estratégica de Farid. Essa amizade profunda e duradoura não era apenas baseada em negócios, mas também em valores compartilhados e um respeito mútuo. Eles se apoiavam em momentos difíceis e celebravam juntos cada conquista. No momento certo se separaram, cerca de 20 anos atrás. Farid optou pelo ramo de caravanas, pois adorava conhecer e visitar aldeias e vilarejos. Perspicaz sobre a necessidade de cada lugar, antevendo muitas vezes sua carência e escassez de produtos, tornou-se um dos maiores mercadores daquela região, com mais de uma dezena de caravanas, sem nunca esquecer da sua sincera amizade com Malik, que permaneceu com seu comércio local ao lado da esposa Zara. Foi essa relação que fez com que Farid não hesitasse em atender a súplica de Zara, sem o conhecimento de Aram, para ajudar o filho de seu velho amigo. Farid viu em Aram a oportunidade de honrar a memória de Malik, confortar o coração de uma mãe e, ao mesmo tempo, oferecer um novo recomeço ao jovem mercador. Farid ofereceu a Aram um emprego em sua própria caravana, delegando ao jovem mercador a função de classificar os tecidos segundo qualidade e natureza. Farid sabia que Aram precisava não apenas de um trabalho, mas também de orientação e apoio para reconstruir sua vida. Farid começou ensinando Aram sobre as nuances do comércio de tecidos, desde a escolha das melhores matérias-primas até as técnicas de negociação mais eficazes. Ele compartilhou histórias de suas próprias experiências, destacando as lições aprendidas com os sucessos e fracassos ao longo dos anos.
Além de ensinar-lhe o ofício, Farid também ajudou Aram a parcelar suas dívidas. Ele usou sua influência e reputação para negociar com os credores, conseguindo condições mais favoráveis para o pagamento. Farid também introduziu Aram a outros comerciantes e clientes, ajudando-o a construir uma rede de contatos invejável e a restabelecer sua reputação no mercado. Mas outra vez, Aram jogou tudo fora ao subtrair tecidos de alta qualidade da caravana e vende-los a outros mercadores pela metade do preço. A decisão de Aram de trair a confiança de Farid foi um reflexo de seu desespero e frustração. Sentindo que seu salário não seria suficiente para recuperar sua antiga condição, ele começou a desviar tecidos de alta qualidade e vendê-los por conta própria. Inicialmente, Aram acreditava que essa seria a única maneira de acelerar sua recuperação financeira. Farid, embora idoso, era um homem perspicaz e observador. Ele notou que seus estoques de tecidos, cuidadosamente contabilizados, começavam a diminuir sem explicação. Inicialmente, Farid quis acreditar que era apenas um erro nos registros ou talvez algum descuido de seus empregados. Porém, sua intuição, afiada por anos de experiência no comércio, lhe dizia que algo mais estava acontecendo. Decidido a descobrir a verdade, Farid montou uma armadilha. Exalando amabilidade e confiança, incumbiu a Aram uma função de grande responsabilidade: o transporte de uma certa quantidade de ouro. A pedido de Farid, uma pessoa de sua extrema confiança, procurou Aram na intenção de comprar o ouro. Não demorou muito para que Aram, acreditando estar livre de suspeitas, aceitara a proposta. Ele estava confiante de que seu ato passaria despercebido, como acontecera antes. Mas Farid, atento, monitorava tudo. Sentindo-se traído e furioso com a ingratidão de Aram, Farid decidiu agir. Ele reuniu seus homens de confiança e, no meio da noite, surpreendeu Aram na negociação do metal precioso. O mercador idoso ordenou que Aram fosse aprisionado imediatamente, trancando-o em uma pequena cela improvisada na caravana. No dia seguinte, Farid, com ódio nos olhos, confrontou Aram: "Que, eu te dei uma chance, filho de Malik. Eu te estendi a mão quando ninguém mais o faria, e como você retribui? Com traição, você não só manchou o nome de sua família, mas também desonrou a mim, um amigo de seu pai." Farid, embora justo, era severo em sua aplicação da justiça. Aram foi submetido a castigos corporais, uma prática comum na época para punir traidores e ladrões. As chicotadas que recebeu não eram apenas para o seu corpo, mas também uma forma de ensinar-lhe a gravidade de suas ações. Farid ordenou que Aram permanecesse aprisionado por vários dias. Os castigos eram diários. Era alimentado apenas com o mínimo necessário para sobreviver. A ira de Farid era tanta que mandou marcar Aram a ferro quente com a marca própria dos ladrões. "Você será banido de todas as caravanas que cruzam estas terras", disse Farid friamente. "Que esta marca seja um lembrete de sua traição e das oportunidades que desperdiçou." Mas o pior ainda estava por vir. Depois de prender Aram, Farid reuniu seus homens de confiança e discutiu o destino do jovem traidor. Alguns opinavam por sua morte, uma punição à altura dos traidores. Mas Farid, refletindo sobre o impacto de seus atos e da amizade que teve com Malik, decidiu que Aram deveria pagar por seu crime de uma forma que realmente o fizesse entender o peso da mágoa que agora Farid nutria. Farid, que tinha contatos com mercadores de diversas regiões, sabia da existência de minas em uma distante terra chamada Sa. Essas minas eram conhecidas por sua brutalidade. Lá, os homens trabalhavam em condições desumanas, extraindo minerais preciosos das profundezas da terra. Era um destino cruel, mas um lugar onde apenas os mais fortes ou os mais desesperados sobreviviam. Sem demonstrar qualquer compaixão, Farid informou Aram sobre sua decisão. "Você desonrou o nome de seu pai, traiu minha confiança e manchou sua própria alma. Como punição, será enviado para as minas de Sa. Lá, trabalhará como escravo até que sua dívida seja paga, se é que algum dia será." Acorrentado e humilhado, Aram foi colocado em uma carroça junto com outros condenados e conduzido até as minas.
A viagem foi longa e exaustiva, e o medo crescia em seu coração a cada dia que se aproximava do destino final. As histórias sobre as minas de Sá eram terríveis. Fome, exaustão, doença, tudo contribuía para um ambiente onde a longevidade não passava de 2 anos. Ao chegar às minas, Aram foi rapidamente jogado no trabalho. O ar era pesado, carregado com o pó dos minerais e o cheiro do suor de centenas de homens trabalhando em condições desesperadoras. Os supervisores das minas eram implacáveis, e os chicotes que carregavam eram usados sem hesitação para manter a ordem e a produtividade. Os dias de Aram se transformaram em uma sequência interminável de dor e trabalho árduo. Ele acordava antes do nascer do sol e trabalhava até o anoitecer, suas mãos calejadas e seu corpo enfraquecido pela fome. A cada golpe do martelo nas pedras, a cada corte na pele, ele sentia o peso de sua traição, um peso que o esmagava mais do que as pedras ao seu redor. Aram começou a perceber que, ao contrário do que acreditava, não havia escapatória para seus atos. Sua ganância e desonestidade o haviam levado a um destino pior do que qualquer pesadelo que ele poderia imaginar. Ele estava sozinho, sem esperança e sem futuro, apenas mais um entre os muitos escravos anônimos nas minas de Sá. O tempo passou, e Aram, outrora um jovem arrogante e impulsivo, se tornou uma sombra do que havia sido. A dor e o sofrimento o moldaram, destruindo o homem que era e deixando em seu lugar alguém que mal se reconhecia. O que ele não sabia era que, longe dali, a notícia de seu destino havia chegado à aldeia de sua infância. Zara, sua mãe, devastada pela vergonha, tirava a própria vida. Nas profundezas das minas, Aram tinha apenas uma coisa: tempo. Tempo para refletir sobre suas escolhas, sobre o caminho que o levou até ali, e sobre as consequências irreversíveis de seus atos. E assim, com o passar dos dias, ele começou a viver uma mentira. Aram não conseguiu aceitar a responsabilidade por suas ações. Em vez de reconhecer sua própria culpa, ele começou a alimentar um ódio profundo por Farid e seus homens. Na sua mente distorcida pelo sofrimento, ele começou a ver a si mesmo não como o traidor, mas como uma vítima de pessoas cruéis e implacáveis. Aram passou a culpar Farid, convencendo-se de que o mercador idoso o havia atraído para uma armadilha, sabendo que ele, um jovem ingênuo e desesperado, acabaria cedendo às tentações. Para Aram, Farid e seus homens não eram justos, mas sim movidos por sua própria ambição e ganância, utilizando-o como um bode expiatório para desviar as atenções de seus próprios negócios obscuros. Esse pensamento se enraizou profundamente em sua mente, corroendo qualquer resquício de remorso ou arrependimento. Aram começou a justificar seus atos como uma simples reação à manipulação de Farid. Ele acreditava que, em um mundo tão impiedoso, sua traição não era nada mais do que uma tentativa de sobreviver e encontrar uma saída para sua miséria. Certo dia, um rumor começou a circular entre os escravos. Uma caravana de mercadores estava programada para chegar às minas, trazendo novos suprimentos e, possivelmente, levando parte dos minerais extraídos para outras regiões. Aram viu nisso a sua chance. Se conseguisse fugir e se infiltrar na caravana, talvez pudesse voltar a algum lugar onde pudesse se esconder, recomeçar, ou até mesmo retaliar contra aqueles que ele acreditava serem os verdadeiros culpados por sua desgraça. Passava parte do tempo matutando planos mirabolantes como esse na recusa obstinada em encarar a verdade de suas próprias ações. Uma outra parte do tempo era para nutrir o ódio. O ódio que sentia por Farid. Aos olhos de Aram, um homem de aparência austera e severa, cuja pele enrugada e olhos penetrantes refletiam uma vida dedicada a ganhos egoístas. Com um nariz aquilino que parecia estar constantemente farejando oportunidades para enriquecer, e lábios finos que raramente se curvavam em um sorriso, ele era a personificação da ganância e da mesquinhez. Para Aram, esse caráter mesquinho transparece em tudo o que fazia. Farid era conhecido por suas negociações implacáveis, sempre disposto a explorar a fraqueza dos outros para garantir a máxima vantagem para si. Mesmo os gestos de bondade que ele ocasionalmente demonstrava, como oferecer uma oportunidade a Aram,
eram na verdade estratégias cuidadosamente calculadas para garantir um retorno maior para si. Quando Harã o traiu, a resposta de Farid foi tão cruel quanto previsível. Ele aplicou castigos brutais com um prazer frio, mais interessado em reafirmar seu poder e controle do que em qualquer sentido de justiça. O jovem também sentia um ódio por seu pai, Malik, que sempre fora uma figura de força e sabedoria, por não estar lá para protegê-lo e ajudá-lo a enfrentar as consequências de suas ações. Em seus momentos de solidão, enquanto o sal corroía sua pele e a exaustão consumia suas forças, Harã se perguntava como seria diferente se Malik tivesse ficado ao seu lado, guiando-o, em vez de deixá-lo enfrentar tudo sozinho. Porém, o ódio que ele sentia por sua mãe, Zara, era ainda mais amargo. Ela, que o havia criado com amor e cuidado, que tinha sido seu porto seguro, o expulsara de casa sem dar-lhe uma segunda chance. Zara, que sempre fora a personificação da paciência e do perdão, agora estava gravada em sua mente como uma traidora, alguém que o havia abandonado quando ele mais precisava. Esses sentimentos o consumiam enquanto ele trabalhava nas minas, a cada dia sentindo-se mais preso, não só pelas correntes que limitavam seus movimentos, mas também pelas correntes do rancor e ressentimento que ele mesmo forjava em seu coração. O que Harã não percebia era que esse ódio estava lentamente destruindo qualquer resquício de bondade que ainda restava dentro dele. Cada dia que passava, ele se tornava mais amargo, mais implacável e menos humano. Mas o destino não tinha terminado com ele. Em um dia particularmente árduo, enquanto escavava nas profundezas das minas, Harã encontrou algo inesperado, uma pequena pedra de um brilho intenso, diferente de tudo que já havia visto. Era um cristal raro, valioso o suficiente para mudar o curso de sua vida novamente, se ele soubesse como usá-lo. Ali, na escuridão das minas, Harã viu uma nova oportunidade. Não para a redenção, pois ele já não acreditava em redenção, mas para a vingança. Com esse cristal em mãos, ele começou a planejar sua fuga. Harã sabia que precisaria de aliados, mas sua confiança nos outros estava despedaçada. Mesmo assim, ele começou a observar os outros escravos, procurando por aqueles que pudessem ser úteis em sua fuga. Com a promessa de riqueza e liberdade, ele conseguiu convencer um pequeno grupo a se juntar a ele. O plano foi colocado em ação numa noite sem luar. Harã e seus cúmplices escaparam das minas, enfrentando guardas e outros obstáculos. O cristal, verdadeiro ou falso, havia servido como catalisador para sua libertação. Agora livre, Harã jurou que não descansaria até destruir aqueles que, em sua mente, o haviam traído. Harã e seus companheiros de escravidão, agora livres, vagaram pelas terras áridas em busca de um novo começo. No entanto, o ressentimento e a sede de vingança queimavam intensamente no coração de Harã, alimentados pela raiva acumulada contra seus pais e Farid. Enquanto caminhavam, Harã começou a semear a ideia de vingança nos pensamentos de seus novos aliados, todos igualmente marcados pelas cicatrizes da escravidão. Com o ódio como seu grande companheiro, Harã começou a trilhar um caminho sombrio em direção a rotas da caravanas, determinado a matar Farid. Farid é um homem rico, Harã começou, com a voz embargada de ira, e suas caravanas carregam riquezas inimagináveis. Ele sempre viaja com tecidos finos, especiarias raras e muito ouro. Se nos unirmos, podemos nos apossar de tudo isso e finalmente começar nossas vidas de verdade, como homens livres e ricos. Alguns dos escravos recém-libertados olharam para Harã com desconfiança. Ainda carregavam o peso do cansaço e a lembrança das correntes que os prendiam. Mas outros, já corrompidos pela amargura e pela fome, começaram a considerar a proposta. Mas e os guardas? Eles não vão nos matar antes mesmo de tocarmos nos tecidos de Farid? Perguntou um dos homens, franzindo a testa. Harã sorriu, um sorriso malicioso e cheio de autoconfiança. Guardas, eles são apenas homens. Homens que dormem, que comem, que sentem medo, como qualquer um de nós. Podemos planejar um ataque surpresa, pegá-los quando estiverem mais vulneráveis. O grupo de fugitivos decidiu considerar o plano.
As riquezas descritas por Aram fizeram o cristal furtado parecer coisa insignificante. Mas o destino não estava do lado deles. Fim da parte 1.